Bom, pessoal, graça e paz, Shalom, Revarim, Virraverot, Reserva de Shalom. Escute só, existe uma coisa chamada, infelizmente, né? Eu digo infelizmente ou felizmente, porque é uma situação complicada e complexa e que você tem que amadurecer espiritualmente para você entender. Existe uma coisa chamada bibliolatria. Seria idolatrar a Bíblia. E eu quero que você entenda agora para você não me chamar de herege, tá? Apesar que eu sei que vão. Existe uma diferença entre Bíblia e Palavra de Deus? Sim, gente. A Bíblia foi construída ao longo do tempo, né? Desde Irineu de Lyon, quem dá o pontapé inicial para que a Bíblia existisse, tivesse início ali, né, desse pontapé inicial, quando ele vai combater algo que é nocivo na igreja do século I. Então ali o que ele pega? Ele pega os quatro evangelhos, vamos falar, né? Sim. Não era chamado dessa forma, mas vamos falar para ficar mais didático. Que seria depois atribuído a Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele pega esses livros, e era o chamado de Atos dos Apóstolos, Escritos dos Apóstolos, e começa a criar um compilado, um cano. Por quê? Aqui que vem o conceito histórico. Irineu de Lyon não cria esse compilado do nada. Não teve uma revelação de Deus, ó, crie isso aqui para propagar o evangelho. Não, não. Ele cria para combater um cano que já foi criado e que estava se proliferando, e era um cano problemático, gnóstico. O primeiro cano a ser montado foi montado por um pai da igreja chamado Macião de Sinop, ou Macion de Sinop. Esse pai da igreja era um gnóstico, confesso, tá? A ponto. Então ele não cria um cano bozos da cabeça. Ele vai querer criar um cano para combater o cano de Macião de Sinop, onde ele pega 10 cartas de Paulo e as outras ele exclui. Tudo aquilo que era que bateria de encontro com a filosofia dele, ele tira. Pega o Evangelho segundo Lucas e mutila, tá? Ele reformula o Evangelho segundo Lucas, colocando o conceito gnóstico. Então, o Irineu de Lyon começa a criar a Bíblia daí, para combater um cânon que estava proliferado e que, se não fosse combatido, a gnose, nós não estaremos aqui. Então, é preciso entender que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas o livro Bíblia, ele vai ter alguns problemas. Leão está te dizendo que a palavra de Deus tem problema? Não. Mas a Bíblia tem. A Bíblia não cai do céu com capa preta, toda formadinha e bonitinha, não. É aqui que está a neura desses caras, né? Falando, fazendo um videozinho, né, besta de Apocalipse, porque nós estamos ensinando ali Apocalipse, ensinando a história da cidade de Apocalipse, né? E eu acho que esse pessoal não foi para aula, se foram pular aula de português. Pelo seguinte, porque a partir do momento que você lê o capítulo 1, versículo 11, e que o escritor está dizendo: eu ouvi uma voz como de trombeta me dizendo: escreve em um livro, que é o livro de Apocalipse, o que você vê, e envia para a igreja da Ásia Menor, as 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, né? E as outras igrejas. Então, você consegue ler e entender que ele está dizendo que é para a igreja da Ásia Menor? Então, sim, a Bíblia, a composição dela, ela não cai do céu montada, ela foi criada, contém a palavra de Deus, tá? E ela pode ser chamada de palavra de Deus porque ela contém, mas nós temos que analisá-la, saber que ali pode ter alguma falha porque foram homens que conquistaram. Então eu quero deixar essa palavra para você, compartilha, deixa seu like,